na aula de hoje, a gente vai aprender a derivar as funções logarítmicas, tá? Então, vou começar com o seguinte exemplo, pegar uma função logarítmica de base b qualquer, tá? Então, seja f de x igual ao log de x na base b, então, f' de x, a derivada de f de x é igual a 1 sobre x ln de b, tá? Então, isso daí que a gente vai mostrar. Inicialmente, a gente vai precisar usar o fato que se f de x é igual a log de x na base b, então você faz o seguinte, ó, demonstração, solução. Notemos que f de x, vou chamar de y igual ao log de x na base b. Isso, por definição de log, a gente tem essa igualdade se somente se b elevado a y é igual a x. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação daqui, tá? Você percebe que ela está uma equação, uma função, tá? Dada implicitamente, tá? Então, a gente vai derivar de forma implícita. Derivação implícita, tá? A gente tem essa derivação implícita aí. Desculpa aí, o telefone tocou bem na hora. Mas vamos lá, tá? Derivar essa função por derivação implícita, já que ela está uma função dada implicitamente. Seguimos. Então, derivando b elevado a y igual a x em relação a x, tá? Então, você está derivando. Está derivando em relação a quem? Então, ele está derivando em relação a x. Como eu já falei para vocês, observe que isso daqui está uma função dada implicitamente. Então, a gente vai usar derivada implícita. Por derivação implícita, vem, tá? Então, como a gente viu, como é que a gente deriva uma função dada implicitamente? A gente faz o seguinte, para a gente lembrar que está derivando em relação a x, você observa o seguinte, eu vou escrever no lugar de y de x. Na realidade, não é nem no lugar, é a mesma coisa, só para você lembrar que você está derivando em relação a x, tá? Então, assim, quando eu derivar ambos os lados, o que é que eu vou ter? Vamos lá? Ambos os lados da equação, a gente vai derivar. E o que é que a gente vai ter? Então, derivando ambos os lados da equação em relação a x, tá? O que é que a gente tem? Temos... Para a gente derivar isso daí, vamos relembrar um pouco do que a gente aprendeu lá da derivada da função exponencial. Ou seja, se vocês observarem, f de x, eu vou chamar f de x igual a b elevado a x. E g de x igual a y de x. Então, observe que a gente tem uma composição, tá? Quando eu faço isso daqui, eu tenho uma composição de duas funções. Que no caso que eu estou dizendo que essas funções são f e g. Na realidade, vamos mudar aqui para não confundir. Novamente, para não ter aquela confusão que a gente viu lá na derivada da exponencial, né? Vou chamar g de x, tá? E h de x. Então, aqui eu vou ter g de h de x, que é uma composição de duas funções. Fica até melhor, tá? Então, quando vocês fizerem essa composição aqui, vocês vão observar que você vai ter g, h de x é igual a y de x,
Então, vai ser B de y de x, que a gente está chamando essa composição aqui de f de x. Tá? Então, eu estou dizendo que eu estou escrevendo essa função como uma composição de duas funções. Como é uma composição de duas funções, a gente recorda de quê? A regra da cadeia, tá? Então, mas para a regra da cadeia, eu vou precisar derivar essa função. A gente entrou 2x aqui. Eu vou derivar essa função em x. E a gente se recorda da aula da derivada das funções exponenciais, que a derivada dessa função aqui é b elevado a x ln de b, tá? Lembrando aquela condição de existência para o b, tá? E quando eu derivo h de x, novamente, mais um x aqui, ó, foi na hora que eu não apaguei. E quando eu derivo h de x em relação a x, isso me dá y' de x, tá? Vezes a derivada do que está dentro, que no caso vai ser 1, que fica o próprio y' de x. Guardamos isso daí que a gente vai usar, tá? Vamos lá. Vamos lá. O que é que a gente obteve até então? Então, a gente está derivando b elevado a y de x, né? Em relação a x, igual a x em relação a x. Então, o que a gente obteve até agora é o seguinte. Já tenho o g de x, o h de x, tá? Então, eu preciso derivar g de h de x. Como eu disse para vocês, é uma composição de função. Se é uma composição de função, a gente precisa usar a regra da cadeia. Então, quem é a derivada disso daqui pela regra da cadeia? É derivada de g de h de x vezes a derivada do argumento. Tá? Vamos usar o que a gente tem da função h, da função g, tá? Então, isso daqui é a derivada de g em h de x. H de x a gente pegou como sendo y de x, vezes a derivada de h que a gente já fez anteriormente, é y' de x. A função g era b elevado a x, então quando a derivada dela é b elevado a x ln de b, tá? Então, nesse caso aqui vai ficar b elevado a y de x ln de b vezes y' de x. Tá? Então, isso daqui é a derivada dessa função em relação a x. O que é que a gente vai fazer? Pegar isso daqui e jogar nesse lugar. Para derivar x em relação a x, a gente já sabe que é 1, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui só para a gente anotar e não esquecer. Então, isso implica, tá? Que b elevado a y de x vezes ln de b vezes y' de x. A derivada de x em relação a x é 1, tá? O que implica, aqui eu já posso apagar, que a gente já usou. O que implica que a derivada de y em relação a x vai ser 1 sobre b elevado a y de x ln de b, tá? Que, por sua vez, se vocês lembrarem, b elevado a y é igual a x, que a gente pegou lá no início pela definição da função logarítmica. Então, vai ficar x ln de b, tá? Então, aí está a resposta da derivada de uma função logarítmica de base b. O que é que a gente vai fazer agora? Se no lugar dessa base b fosse a base e, ou seja, a gente teria um log de e na base e, tá? Log de e na base e, aqui, no lugar de b aqui. Mas se a gente vai fazer o seguinte, se no lugar desse b aqui fosse um e, tá? Então, a gente teria a base e. Vamos ver o que é que acontece? Vamos lá. Em particular, se
B for igual a E, o que a gente tem? F de x igual a log de x na base E, tá? Que isso daqui é o log de x na base E, é o ln de x, que a gente já viu, o log de x na base E é ln de x. Então, se vem o seguinte, então, quem será a derivada, né, de x quando f de x for ln de x? Vai ficar 1 sobre x, pelo que a gente viu do resultado anterior, ln de E, tá? Para a gente ser mais preciso, seria, para ser mais específico em relação ao que a gente viu anteriormente, vai ser log de E na base E. Só que quem é o log de E na base E? É o ln de E. Então vai ficar x ln de E, tá? Como é na base E, o log é o ln na base E. Como é na base E, isso daqui é 1. Então vai ficar 1 sobre x. Então, em particular, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu que se f de x é ln de x, então a derivada vai ser 1 sobre x, tá? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a derivada das funções logarítmicas, tá? Até mais, pessoal!